Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando se o Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa, ou seja, o sacerdote é que vai decidir se ele vai celebrar a memória de São João Paulo II ou não. Se ele celebrar a memória de São João Paulo II, ele vai estar com os paramentos brancos. Caso contrário, o paramento será verde. Mas nós estamos aí celebrando hoje esse grande Papa, tão conhecido entre nós, um pontificado longo, o Papa que foi conhecido como Papa missionário. Quantas vezes o Papa João Paulo II, saindo de Roma, visitava aquele país. Veio aqui umas 2 ou 3 vezes aqui no Brasil. Um Papa maravilhoso que nos apontou em tudo nosso Senhor Jesus Cristo. E São João Paulo II, que agora está diante de Deus, possa interceder por cada um de nós, pela igreja, que passa tempos tão difíceis nesse momento. São João Paulo II interceda pela Igreja Católica. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, de 35 a 38. E é bonito o que Jesus fala através dessa parábola. Ele diz que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Os rins cingidos para o povo judeu significava o seguinte: o povo judeu usava aquelas túnicas, como nós sacerdotes usamos. E as túnicas eram longas, e na hora que a pessoa ia andar, ela poderia tropeçar na túnica. Então, se amarrava ela nos rins. Então, ao amarrar, a túnica subia. E aí a locomoção seria mais rápida. Então, Jesus faz essa comparação no evangelho de hoje, falando também das lâmpadas, que elas precisam estar acesas. Lembremos das parábolas das 10 virgens, que era preciso que elas estivessem com as lâmpadas acesas para quando o Senhor, o noivo chegar, elas pudessem entrar junto com ele na festa, na grande festa de casamento, que significa o céu. Então nós precisamos estar com os rins cingidos, as lâmpadas acesas, esperando o Senhor voltar. Nós que fomos redimidos, nós que fomos salvos por meio de Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo está falando justamente isso para nós. Efésios capítulo 2, do versículo 12 até o 22. Lembrando que, abri um parênteses, me desculpa,
Eu tenho que abrir esse parênteses, mas é muito importante para a nossa vida espiritual. Aqui no ano que vem, 2025, nessa peregrinação para a Turquia, para a Grécia, ou seja, os caminhos de São Paulo, nós teremos a graça, aqueles que forem nessa peregrinação comigo e Vanúzia, teremos a graça de ir em Éfeso. E lá nós vamos conhecer essa cidade antiga de Éfeso, aonde São Paulo pregou e levou muitas pessoas à conversão. Voltemos agora ao que eu estava dizendo. Aqui na carta aos Efésios, São Paulo está dizendo o seguinte: naquele tempo, éreis sem Messias. Quando nós éramos pagãos, era assim. Nós éramos sem Deus, sem o Deus verdadeiro, privados de cidadania em Israel, estranhos às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora veja, mas agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, os tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o mundo de separação. O muro, de separação, a inimizade. Porque, meus irmãos, éramos inimigos de Deus. Porque nós não o reverenciávamos, nós não amávamos, nós não adorávamos, nós não adorávamos a Ele. E agora, por meio de Jesus Cristo, esse muro de separação foi destruído e agora nós temos acesso a Ele. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estavais longe e a paz que estavam próximos. É graça. É Ele que uns e outros em seu Espírito temos acesso junto ao Pai. Graças a Jesus Cristo agora nós podemos dizer que um dia nós estaremos no céu. Assim, já não somos mais estrangeiros nem imigrantes, mas somos concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Nós somos da família de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora pertencemos ao céu. Nós temos, meus irmãos, uma cidade, numa linguagem mais assim humana. Nós temos uma cidade que é o céu. E lá, meus irmãos, não haverá morte, não haverá sofrimento, só alegria. E tudo isso aconteceu por meio de Jesus Cristo. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Esse edifício, meus irmãos, é a Igreja Católica, que tem como fundamento os ensinamentos dos apóstolos. Se hoje você pode dizer que você é cristão, que você é católico, é graças à pregação dos apóstolos. Jesus os enviou para que todos pudessem ser salvos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Os apóstolos vieram e trouxeram esse ensinamento, e esse ensinamento foi crescendo até chegar aqui no Brasil, ou até chegar onde você mora, no país que você mora. Nós temos como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Nossa vida se fundamenta
em nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Uma vez, meus irmãos, que nós nos tornamos morada do Espírito Santo, uma vez que nós fomos salvos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós temos como fundamento da nossa vida os ensinamentos dos apóstolos, uma vez que nós fazemos parte desta construção que se chama Igreja Católica, aí o que é que nós devemos fazer? Uma vez que nós fomos batizados e temos Jesus como nosso Senhor, o que é que nós estamos fazendo agora? Estamos aguardando o momento em que o Senhor virá na sua glória, com os anjos e os santos. E aí ele vai dizer isso no Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 25. E aí ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os cabritos das ovelhas. E aqueles que são fiéis a ele, ele vai colocar à direita. E os que não são fiéis e que infelizmente não quiseram aceitar a salvação de nosso Senhor, ficarão do lado esquerdo. O lado esquerdo significa não quiseram saber de Deus e por isso são condenados. Os que estiverem à direita são aqueles que buscaram a fidelidade em Deus, fundamentaram sua vida em Jesus Cristo e aí serão salvos, irão para a eternidade, irão para o céu. Aí a parábola está dizendo o quê? Que nós precisamos estar esperando o Senhor voltar. Ele prometeu que viria pela segunda vez. Na primeira vez, ele veio para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai, como diz na primeira leitura. Na segunda vez, quando ele voltar, ele virá para levar aqueles que são fiéis. É por isso que a recomendação do Evangelho de hoje é que nós estejamos com os rins cingidos e as lâmpadas acesas, esperando o Senhor voltar. E aqui, meus irmãos, tem um elemento muito importante que nós não podemos esquecer. Ele não disse nem o dia e nem a hora que ele iria retornar. Por isso que o Evangelho hoje termina dizendo assim, que ele poderá chegar à meia-noite ou às 3 da madrugada. E felizes serão se assim o encontrar. Felizes serão aqueles que estiverem preparados. Preparados. Em que consiste a nossa preparação? Consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Conhecer esse Deus. Não se desviar do caminho. Não ir atrás de falsas religiões, de falsos deuses. Precisaremos estar fundamentada a nossa vida nos mandamentos da lei de Deus, sendo fiéis aos mandamentos, vivendo a santificação através dos 7 sacramentos. Você está entendendo? Levando essa vida santa, porque nós somos cidadãos dos céus. É de lá que nós aguardamos o Senhor que virá nos buscar. Só que vai acontecer a segunda vinda de Jesus, quando ele vier na sua glória com os anjos e santos. Mas também essa segunda vinda de Jesus que já acontece diariamente. Diariamente o Senhor está vindo nos buscar. Quantas pessoas agora estão deixando esse mundo? Quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento?
quantas mil pessoas a nível de mundo estão indo ao encontro do Senhor. Mas esse ir ao encontro do Senhor terá que consistir numa coisa, meus irmãos. É preciso estar numa vida de santidade. Precisamos ser santos. E santos hoje, meus irmãos, não podemos deixar para viver a santidade depois. Elimina, tira da tua vida toda a vida de pecado. Essa vida velha que nós já abandonamos, nós não podemos voltar. Nós somos pessoas novas, renovadas no Espírito, que estamos com os rins cingidos e estamos com as lâmpadas acesas, aguardando o Senhor que está chegando. O Senhor está chegando, meus irmãos. Ele está vindo. Ele está vindo buscar os que são fiéis. Os santos já estão lá. Quem são os santos? Foram aqueles que no passado viveram essa vida de santidade, viveram para Deus, participavam da Santa Missa, do sacrifício da Santa Missa. Quando eles pecavam, eles procuravam o sacerdote para se confessar, porque eles sabiam que eles tinham ofendido a Deus e eles não queriam ofender a Deus. São aqueles que viviam essa vida de adoração ao único Deus em três pessoas, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viviam para eles, praticavam o bem, se reconciliavam. Quando tinham qualquer atrito, qualquer divisão, qualquer problema, buscavam o outro para se reconciliar, porque eles precisavam estar preparados. Esses foram os santos, os amigos de Deus. Os santos eram essas pessoas, eram os amigos de Deus, viviam para Deus. O mundo para eles, esse mundo não tinha mais sentido. O verdadeiro sentido para a vida deles era o Senhor, então eles aguardavam o Senhor chegar. Até que o Senhor veio na vida de Santa Teresinha, veio na vida de São Benedito, de São João Paulo II, que celebramos hoje a memória dele, de Santa Faustina, de São Cosme e São Damião, de Santo Expedito, de Santa Edvige. Estavam todos preparados. Eles viviam essa vida de santidade. Eles viviam essa vigilância. Até que o Senhor o chamou e o levou. Santa Teresa d'Ávila, quando ela estava prestes a ir ao encontro de Deus, ela disse: agora eu vou contemplar aquele que eu sempre procurei. Olha só, estou indo ao encontro dele. Isso é vida santa, isso é vida com Deus, é estar realmente preparado para estar com o Senhor. Eu pergunto para você, em que horário, em que dia, em que ano o Senhor irá te buscar? Se fosse agora, você estaria preparado? Você realmente está, isso aqui eu estou falando para mim também, você realmente está preparadíssimo para receber o Senhor que vem te buscar? E se o Senhor te buscar hoje, vir hoje, Padre José Augusto, para onde tu irás? Para a condenação eterna ou para a salvação eterna? Irá para o céu ou para o inferno? Claro, aqueles que vão para o purgatório, meus irmãos, são aqueles que já estão salvos, viu? Quem vai para o purgatório são aqueles que morreram em pecado, com pecados veniais.
então vai passar por um tempo de purificação no purgatório, mas está salvo. Quem vai para o purgatório não está indo para lá decidir se vai para o inferno ou vai para o céu, ele já está salvo. Então eu pergunto, para onde você iria? Para onde você iria, Padre Augusto, se o Senhor te chamasse aqui agora? Você está vigiando, Padre José Augusto? Eu estou falando para mim para que você também tome consciência disso. Você está vivendo uma vida de vigilância? Ou você está vivendo uma vida de qualquer jeito e até dizendo que não tem problema, que uma vez que Jesus já salvou, não tem problema agora, pode até pecar, que não vai ter problema. Vai ter problema. É preciso estar nessa vida de santidade, como dizia o Padre Jonas, o fundador da comunidade Canção Nova, ou santos ou nada. Por hoje eu não vou mais pecar, porque eu tenho que levar essa vida santa, porque o Senhor poderá chegar de tarde à noite, à tarde ou à noite, ou de madrugada, ou de manhã. Deus não pode nos pegar de surpresa, porque vai ser de surpresa, mas não pode nos pegar numa vida de pecado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.